Um irmão chegou para mim agora ali, antes de descer para o culto, falou: pastor, acho bom você pregar hoje bem, porque estão dando pedra na entrada da igreja. Falaram: acho bom você pregar bem, porque estão... Alguém não recebeu a pedra? Quem não recebeu a pedra? Quem não recebeu, fica com a mão levantada. Só quem não recebeu a pedra. Gente, essa pedra não é para atacar em ninguém, não. Pelo amor de Deus, principalmente no pregador. Os pregadores têm de ideia meio doida, né? Meio maluca isso aqui. Fique tranquilo também que eu não vou trocar pedra por uma oferta, tá? Fique em paz. Traga a sua pedra e traga uma oferta. Não é isso. Você vai entender que essa pedra, ela tem um significado muito importante na mensagem que nós vamos ministrar hoje, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 17. Você sabe que, enquanto João estava preso na ilha de Patmos, João foi lhe dado a conhecer os mistérios das coisas que iriam acontecer no futuro. Deus descortinou o céu para João. João foi o apóstolo que mais viveu, para quem não sabe. Patmos não foi o final da vida de João. Algumas pessoas às vezes param aí, ou, né, não tem conhecimento da história, não vai procurar saber, mas João, ele não morreu em Patmos. João passou por Patmos, onde ficou prisioneiro por conta do evangelho. Ele não negou a sua fé e ele foi lançado para Patmos pelo imperador Domiciano. E então ele ficou ali naquela ilha de Patmos, mas ele não morreu ali. Só que ali Deus abriu os olhos dele, ele desenvolveu um relacionamento mais íntimo ainda com Deus, de maneira que ele teve a revelação. Inclusive o livro em inglês, o Apocalipse em inglês, ele significa Revelation, né? Não tem a palavra, o livro não é Apocalipse, é o livro das revelações, porque Deus, o próprio Cristo convidava toda hora João para subir. Sobe aqui, João, olha o que eu estou fazendo, sobe aqui agora, João, olha que barato, sobe aqui, João. Então escreve aí, João, o que eu vou te ditar, o que eu vou te dizer. Então Apocalipse... esse texto, há pouco tempo eu preguei aqui sobre a igreja de Éfeso. Na verdade, eu estou quase fazendo uma série sobre as 7 cartas, né, às igrejas. Eu acho que isso vai dar certo, isso soa bem. Mas hoje eu quero falar sobre a igreja de Pérgamo. Então, o texto que nós vamos ler é aí Apocalipse. Eu estou usando a versão NVI, eu não sei qual a versão que você usa, mas eu estou usando hoje a versão NVI. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Quem é esse anjo? Era aquele que pastoreava a igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja, era o líder da igreja. Era aquele que estava cuidando da igreja daquela cidade, daquela região ali. Então, ao pastor da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo, você, João, escreva o seguinte. Apocalipse 2, de 12 a 17. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ó, quem é? É Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Então, estas são as palavras daquele. Esse daquele é ele, é Jesus, que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Olha que coisa forte isso aqui, presta atenção aqui. Presta atenção no texto aí, no texto, não em mim, no texto. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Sabia que Antipas foi morto assado por causa da sua fé? A igreja viu isso acontecer e ainda assim eles permaneceram fiéis, né? Ele vai dizer, minha fiel testemunha, que foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, só que ele chega no verso 16 e no verso 14 ele fala, no entanto, e aqui o negócio começa a complicar. E quando eu preguei baseado na igreja de Éfeso, eu falei que ter Deus a nosso favor é maravilhoso. Agora, a terrível coisa é ouvir ele dizer, tenho contra você tal coisa. Não é verdade? A gente quer ouvir Deus falar a respeito de nós, coisas boas e maravilhosas.
que ele se orgulha do nosso trabalho, tudo, porém, quando ele chega, quando ele bota o porém, tenho eu contra ti, aí já é para a gente estremecer. No entanto, tenho contra você algumas coisas, meu Deus. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei o quê? Uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Mas eu só vou explicar o significado da pedra branca no final da mensagem. Do porquê que ele disse aqui sobre a pedra branca. Para cada igreja, ele dizia algo que tinha a ver com aquela cidade, com aquela cultura. Ariane, tudo bem, meu amor? Minha tia, Maria Helena, fica em pé, por favor. Minha tia, irmã da pastora Senia, com seu netinho, Tito. Neander, fica em pé. Ariane, minha família. Não dá para ficar em pé agora, a Ariane está naquele momento sagrado de mãe. Aplauda, Senhor. Que bom ter vocês aqui. Hã? Minha família. A Ariane mora em Belo Horizonte, a Leninha pastoreia ali em Juiz de Fora e está nos dando a honra da visita de vocês aqui hoje. Vai ficar até quando? Vai cantar quando? Então, vamos lá. Pérgamo significa torre forte, ou castelo, ou cidade fortificada. Pérgamo era a cidadela de Troia, era uma cidade da província romana, da Ásia na parte ocidental, onde hoje é a Turquia asiática. E era uma cidade majestosa, construída num monte a 350 metros de altura. Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca da época, com mais de 200 mil livros na sua biblioteca. Só perdia para a biblioteca que havia no Egito, só perdia para a biblioteca que havia em Alexandria. Ela era a segunda maior biblioteca que existia naquele período, era em Pérgamo, mais de 200 mil livros. E eles eram um povo que cultuavam o conhecimento. Deixa eu falar uma coisa, enquanto eu for falando algumas coisas, você vai entender que não tem nada de novo hoje. As coisas se repetem. Às vezes, de maneiras diferentes, mas na sua essência. A gente vive numa época onde há um culto ao conhecimento. Todo mundo quer conhecer, muita gente quer aprender, quer estudar e enriquecer o seu entendimento. Não está errado, você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que desenvolver, você tem que investir em você, você só não pode fazer disso um Deus na sua vida. Tem gente que transforma o conhecimento num Deus, tem gente que transforma o estudo num Deus, tem gente que se torna idólatra do conhecimento. Tem pessoas que são adoradoras do conhecimento e não do Deus do conhecimento. Então, por mais que você corra atrás para ter conhecimento, conhecimento não transforma ninguém. O que transforma é conversão. Eu vou repetir: informação não transforma. O que transforma é conversão. Abandonar a velha prática, abandonar a velha vida, deixar que o Espírito Santo nos conduza a viver uma novidade de vida. Então, nessa cidade eles cultuavam o conhecimento. E foi nessa cidade de Pérgamo que inventaram a técnica de escrever no couro. Daí começaram a surgir os pergaminhos. A cidade não se chama Pérgamo por causa dos pergaminhos, é ao contrário. Os pergaminhos se chamam pergaminhos por causa de Pérgamo.
Porque lá eles desenvolveram, provavelmente por ser um povo que cultuava o conhecimento, e ter uma biblioteca enorme, eles escreviam muitos livros, produziam muitos livros, e desenvolveram essa técnica de escrever em couros. Então era muito conhecida por isso também, pelos seus pergaminhos. E só que, apesar dessa cultura, da sua riqueza, toda essa riqueza literária, era uma cidade ignorante espiritualmente falando. Era uma cidade ignorante. A pior coisa que tem é você lidar com pessoas ignorantes. Eu digo que ignorantes no sentido de quando rejeitam o conhecimento. Eles se orgulhavam de um conhecimento que eles tinham, de conhecer ciências, de conhecer a letra, de conhecer uma série de coisas, mas ao mesmo tempo eles não estavam dando conta de que eles se tornaram um povo completamente ignorantes em relação às coisas de Deus. Que na verdade é o que mais importa. Eles não estavam atentando para isso. Então, e nessa cidade existiam 4 seitas idólatras principais: a Zeus, Dionísio, Asclépio, que era a figura desse deus. Asclépio era em forma de serpente, que deu origem ao símbolo da medicina, inclusive porque em Pérgamo havia uma universidade de medicina, era muito conhecida pelas curas e pelas técnicas. Era uma cidade que tinha muito conhecimento, inclusive na área da medicina. Então o símbolo desse deus era uma serpente, e tinha Atenas. Então, queridos, a questão é a seguinte: não era fácil ser crente em Pérgamo. Não era fácil ser crente em Pérgamo. E também Pérgamo significa casada. Só que é o seguinte: é impossível haver casamento da igreja com o mundo. Querido, não queira ser esse cupido. Eu vou repetir. Não queira ser esse cupido de tentar casar a igreja com o mundo. É incompatível querer casar a igreja com o mundo. É incompatível querer trazer hábitos do mundo para dentro da igreja. Na verdade, a gente tem que parar com esse negócio de que tudo que o mundo faz eu tenho que usar de estratégia para atrair o outro. A maior estratégia de uma igreja é o Espírito Santo. Você pode, lógico, eu não sou também tapado. Você é inteligente, Deus vai te dar graça, sabedoria e conduzir. Mas nem tudo aquilo eu tenho que copiar. Tem gente que em nome de estratégias negociam princípios. Onde é que a gente vai parar? Aí a gente fica perdendo o sono atrás de estratégia, preocupado em fazer isso ou aquilo, porque a igreja tal está fazendo, se eu não fizer eu vou perder gente. Cada um caminha de acordo com a visão que recebeu de Deus, meu irmão. Agora, a melhor estratégia é joelho no chão, dobrado e clamando para que o Espírito Santo venha. A maior estratégia é a palavra verdadeira sendo pregada. A maior estratégia é uma vida cheia do Espírito Santo, que aí você chega no ambiente, aquilo é transformado. Essa é a maior estratégia que a igreja precisa redescobrir o seu propósito e redefinir a sua mensagem. É chamado a um retornelo. Quem é da música sabe: volta a capa, volta a intro. Tem muita ponte aí, volta. Então, estas são as palavras daquele que tem a espada. A espada representa aqui autoridade e poder para julgar e castigar, para ferir e para curar. Ele é aquele que faz a ferida e cura. Quando alguém está enfermo, precisa passar por uma cirurgia, querido, o médico, ele quer o teu melhor, mas às vezes ele vai ter que pegar um bisturi. Ele vai ter que pegar um bisturi. E naquele momento você pode achar que o médico, né? A criança então não entende, ele é malvado, ele quer me cortar. Não, ele quer tirar o que está fazendo mal. Às vezes Deus vai fazer isso, vai ter que dar uma aberturinha em nós para ir lá no nosso interior e arrancar aquele tumor da angústia, da mágoa, de pecados ocultos, coisas não confessadas que estão te deformando. Ele é aquele que faz a ferida, que abre, vai lá, arranca e cura. Deus não vai ficar te dando doril, Ele quer te dar cura. Deus não quer ficar te dando sorrisal um dia após o outro, Ele quer te dar cura. Deus não quer te dar um band-aid, Deus quer te dar cura. Deus não quer ficar te remendando o seu curativo hoje e amanhã. Ele vai fazer a ferida parar de sangrar. Ele vai parar com que isso pare de doer.
Ah. A gente está acostumado com Doreuzinhos dos domingos, com a Novalgina do domingo. Deus tem cura para você. Se abra para a cura hoje. E na avaliação romana, a espada era o símbolo da ordem mais elevada de autoridade oficial. Sabe, o direito da espada, quem tinha direito de ter a espada, era equivalente era aquela pessoa que tinha o poder para decidir sobre vida e morte. Então, tudo que Jesus usou como exemplo, aquele povo, eles iriam se identificar com aquilo. Por isso que ele diz lá, que é aquele que tem a espada. Porque eles entendiam que todas as vezes que eles viam alguém na rua com a espada, aquele que tinha a espada, ele tinha poder de decisão sobre vida e morte. Ele julgava, ele determinava, ele executava sentenças. Quem merecia a morte ia ser morto pela espada. Ele então era autoridade, representava uma autoridade. Então por isso que Jesus disse, aquele que tem a espada que está dizendo. Uma das razões que muitas pessoas evitam a palavra de Deus, ou como eu disse de manhã, querem apenas uma parte da palavra de Deus, é porque a espada de Deus, a palavra de Deus, ela é espada. Muitas pessoas não querem encarar a espada, muitas pessoas não querem ser. Queria te falar uma coisa. Uma das primeiras coisas que o Evangelho faz na gente ele traz incômodo. Uma das primeiras coisas que o Evangelho faz com a gente, ele incomoda, porque quando eu ouço a verdade revela quem eu sou. E aí, ele está dizendo, eu estou te mostrando quem você é, mas é para que você mude, para que você seja transformado. Deus nunca vai te expor para a vergonha, nem para os outros, que está expondo você para você mesmo. Posso ouvir um amém aqui? Ele expõe você para você mesmo. Por isso que Davi, lá no Salmo 119, vai dizer, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. É um raio-x que você precisa bater de você mesmo. Só que isso aqui é a palavra que faz isso. A palavra primeiro nos confronta. Ela revela quem eu sou. Certas coisas que eu estou vivendo que são incompatíveis. Ela revela o pecado que há em mim, a maldade que há em mim. E aí quando eu olho a luz da palavra, eu vejo, se eu sirvo a esse Deus, eu não tenho como permanecer dessa maneira. Eu preciso ser transformado. Só que a palavra de Deus, como ela é essa espada de dois gumes, ela pode, num certo momento, causar uma dor em você, mas ao mesmo tempo ela vai trazendo cura em você. Porque tem pessoas aqui que estão escravizadas, e Deus não te criou para ser escravo, a palavra liberta. Eu posso ouvir um amém aqui do meu lado direito? A palavra liberta. A palavra liberta. Oh meu Deus, ele é libertador. Então, e a palavra também ela é nossa arma. Pelo amor de Deus. Ela é nossa arma. Como é que Jesus venceu o Satanás lá no deserto? Também com a palavra. O diabo sabia a Bíblia, hein? Aliás, o diabo sabe mais Bíblia que é muito crente. O diabo pode dar aula em seminário, Léo. Tem alguns que dão, né? Tem uns aí que estão a serviço dele dando aula em seminário, que querem minar a tua fé, querem vir com a filosofia, querem falar que não é bem assim, que não sei o quê. Querido, no tudo volta para a simplicidade do Evangelho, simplicidade da fé. Continua crendo como tua... Não estou generalizando, mas infelizmente alguns seminários se tornaram estufas de incredulidade. O cara entra pegando fogo e sai um fósforo queimado. Esgotado, descontente, frustrado e achando que sabe muito. Aí tem um monte de palavra e nenhum poder. Guarda a minha vida, Senhor. Sem a palavra de Deus, a igreja não subsiste. Sem a palavra de Deus, a igreja não fica de pé. Hoje nós cantamos muito e lemos pouco. Escutamos muitas músicas e lemos pouco. A gente precisa dedicar mais tempo à leitura da palavra e à meditação da palavra. A meditação da palavra, leitura da palavra e meditação da palavra. Olha só, ler a Bíblia sem convidar o Espírito Santo é a mesma coisa que abrir um jornal e ler.
É a mesma coisa que você abrir lá aquelas revistas antigas lá que meu pai lia, chamadas Seleções. Quem lembra disso? Confessa. Ninguém lembra dessa revista Seleções? Eu duvido que ninguém lembra aqui. Quando você for ler a Bíblia, você tem que abrir a Bíblia e falar: Espírito Santo, fala comigo. O que esse texto quer me ensinar? Ah, mas está falando da história, querido. A Bíblia é um livro de princípios. Amém? Eu vou repetir, vou falar um negócio. A Bíblia não tem resposta para tudo. Mas ela tem princípios para tudo. Ah, peraí, me ajuda aí. A Bíblia não vai ter uma resposta de uma equação de matemática que você precisa resolver na faculdade. Mas a Bíblia vai te ensinar a ser paciente, ser perseverante, não desistir. É isso, veja, são os princípios que estão na palavra de Deus. A Bíblia te ensina a perdoar. A Bíblia vai dizer, né, que tua palavra é lâmpada para e luz para. Glória a Deus. Salmo 119, 105. Então, essa igreja aqui, ela tinha a aprovação de Jesus, mas havia algumas coisas que ele reprovava. Então ela estava precisando de uma cirurgia. Talvez hoje aqui alguns estão entrando numa sala de cirurgia, onde tem uma equipe preparada para cuidar de você. Algumas coisas vão ter que ser tiradas cirurgicamente de você. Cirurgicamente. Feridas profundas, tumores profundos na sua alma, na sua mente, talvez nos seus relacionamentos, talvez áreas agora que você não gostaria que tocasse, mas quem decide é um médico. Eu não vou para o médico dizendo o que ele deve fazer comigo. Assim como você não pode ir para a igreja dizer o que Deus deve fazer com você. Ele é Deus, nós não podemos inverter o papel das coisas. Tem crente querendo dar ordem em Deus, quando na verdade Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem o melhor para mim, Ele me criou, Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Então quem sou eu para querer dar ordem em Deus? Deus vai, Deus volta, Deus faz, Deus tira, Deus pega, Deus fecha, Deus abre. Eu vou ficar dando ordem em Deus? Não! Eu sou servo, Ele é Deus. Posso ouvir um amém aqui? Então o médico hoje está pegando você para cuidar de você. E talvez a notícia você vai precisar passar por uma cirurgia. Aquela igreja precisava passar por uma limpeza moral. Essa igreja precisava passar por uma cirurgia moral. Algumas coisas precisavam ser arrancadas dela. Deixa eu falar uma coisa. Um evangelho que não produz mudança moral é falso. Um evangelho que não exige mudança moral é falso. Mudança de comportamento é falso. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós falhamos, todos nós temos erros, todos nós estamos sujeitos, estamos nesse mundo. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Porém, eu entendo que o pecado não faz mais parte da minha vida. E eu não sou mais refém dele. E não vou deixar com que os meus desejos fiquem me dominando. Posso ouvir um amém aqui? Então essa igreja tinha um evangelho que não produz mudança moral. Como eu disse, engraçado como é que as palavras se encaixam. Essa palavra está pronta já há uns 2 ou 3 domingos, que eu estou para pregar ela e não tinha, não sei, o dia é hoje. Mas eu fico vendo alguns evangelhos que é pregado por aí e as pessoas só querem uma parte do evangelho. As pessoas querem pegar o que lhe é conveniente e não pegar o projeto todo. Não pegar a palavra toda. Algumas pessoas são membros de igreja, frequentam a igreja, mas a sua vida não reflete Deus em nada. O seu namoro não glorifica a Deus. O seu trabalho não glorifica a Deus. Os seus relacionamentos não glorificam a Deus. O seu comportamento não glorifica a Deus. Então, Deus hoje quer tratar isso com você. Aí ele fala, primeiro ele fala de uma aprovação. Eu sei onde habitas, você habita onde está o trono de Satanás. Isso é, eu sei que você está num lugar de extrema carnalidade, de extrema
dominado por imoralidades, dominado por perversão. Eu sei que você está aí. O lugar onde você está é um lugar difícil. Sabe? Então, por que esse lugar é chamado lugar do trono de Satanás? Porque existia um monte em Pérgamo com vários templos de vários deuses, e todos com a figura do imperador romano, que tinha como um dos seus nomes Deus e Senhor. E haviam muitas práticas e rituais e magias misturado com prostituição. Isso é um ambiente infernal. Era misturado religião, promiscuidade, prostituição, tudo ao mesmo tempo. E agora vários templos, vários altares, uma balbúrdia, uma Babel, uma Babilônia, algo terrível. Tudo que você pensar de confusão ali acontecia. Então, mas ainda assim, tinham crentes verdadeiros que estavam honrando o nome do Senhor e resistindo às pressões, resistindo às perseguições. Deus sempre tem um remanescente, sempre tem alguém que não se curva, sempre tem um povo que permanece firme. Sempre tem. E também sempre tem aqueles que dão desculpa, foi mais forte do que eu. Também tem sempre aqueles que têm desculpa. Não, eu caí porque a culpa foi de fulano, porque foi de Beltrano. Porque não, querido, Deus te capacitou com poder e autoridade para resistir no dia mau. Posso ouvir um amém? Sabe, então tinha ainda um povo que eles se recusaram a negar a Jesus. As autoridades mandavam eles dizerem, César é Senhor. E eles diziam, Jesus é o Senhor. Sabe que vinha as autoridades com uma espada e dizia, declara que César é o Senhor. E eles, Jesus é o Senhor. Eu não sei o que estão mandando dizer para você aí na rua que é Senhor, mas tu tem tido coragem de dizer, Jesus é o Senhor? Ou será que o sistema é o Senhor? Para que você está se curvando diante das pressões que chegam até você no trabalho? De repente o teu patrão chega e impõe algo para você, e quando você aceita, você está dizendo, meu patrão é meu Senhor. Mas quando você diz, eu não vou fazer, porque Jesus é o meu Senhor, aí você está honrando o nome dele. Esses poucos crentes, decidiram confiar no Senhor, mesmo em meio à perseguição. O diabo está sempre querendo estabelecer o culto ao homem. Essa estratégia de botar o homem no centro não é de hoje, já vem lá. Essa estratégia de querer roubar a cena de Deus, eu estava falando hoje cedo com o pastor André, ó, já estou te chamando de pastor, cara, profético, de querer trazer a figura do homem. Quando começa a falar, você é o cara, você é demais, você tem que estar isso, você é isso, você pode, você vai, e não sei o quê. Sabe, essa questão de centralizar o homem, a gente vai deixando Deus de lado e usa Deus como um acessório. Isso não é de hoje não, querido, isso já vinha daqui. Meu Deus, então o diabo está sempre querendo estabelecer o culto ao homem, porque o diabo quer de qualquer maneira tirar o foco que é para Deus. Então aí, o teu casamento começa a ocupar o lugar de Deus, a tua profissão começa a ocupar o lugar de Deus, o teu emprego começa a ocupar o lugar de Deus, o teu ministério começa a ocupar o lugar de Deus, aí a tua fama começa a ocupar o lugar de Deus, a tua agenda começa a ocupar o lugar de Deus, as atividades que te dão começam a ocupar o lugar de Deus, e aí você acha que está fazendo para Deus, mas na verdade está no sistema do homem. E aí você fica desesperado, se o pregador famoso não vier, se eu tenho que ir até tal lugar, porque eu tenho que pegar o lencinho ungido, eu tenho que ir até outro lugar, porque o suor vai me curar, eu tenho que ir não sei aonde, porque lá, querido, Deus faz. Deus faz. Cuidado com o culto a homem, cuidado com o culto a cantores, cuidado com o culto a pastores, cuidado com o culto a apóstolos e bispos, cuidado com cultos a denominações, cuidado com cultos a métodos, a modelos, cuidado com culto oh meu Deus, cuidado com culto com a simplicidade, porque você diz que é simples demais, mas na tua simplicidade está sendo mais orgulhoso do que todos. Cuidado com o culto da tua boca, da tua língua que fala muito, cuidado com o culto
que não está sendo para Deus, é para qualquer coisa, menos para Deus. Eu preciso botar isso para fora. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre teve e sempre vai haver joio no meio do trigo. Sempre. Sempre teve joio no meio do trigo. Querido, sempre vai existir. Enquanto estivermos nessa terra, vai ter joio no meio do trigo. Uma vez, eu não sei se você estava aqui, mas você sabe, quando o pastor Léo sabe disso, que já caminha comigo há bastante tempo, e talvez outras pessoas já tenham ouvido essa explicação. Como a pessoa que colhe trigo, ela consegue identificar o joio do trigo? Primeiro que eles são muito parecidos. Mas, para eles identificarem o joio do trigo, sabe como que eles fazem? Eles reparam no vento, quando está ventando. Quando está ventando, o trigo se curva, o joio não. Boa noite, Deus abençoe vocês, volte na semana que vem. Você vê o joio quando ele não gosta de adorar, quando ele não se quebranta, quando ele não pede perdão, quando ele não se arrepende. O vento está soprando, tem gente recebendo, tem gente tudo, e ele está lá, igual Ei, deixa o Espírito Santo soprar. Porque uma hora chega a eira. A eira é o lugar de separação. A eira é onde da eira o joio não passa. Mas aquele que é trigo, ele passa da eira, ele é triturado, ele vira farinha, ele vai para o forno, ele vira pão, ele alimenta uma multidão, ele conhece o fogo. Você é joio ou você é trigo? Come on! Meu Deus! Meu Deus! Aí ele vai dizer lá, você tem umas pessoas aí com uns ensinos meio esquisitos. Hoje não tem isso não, gente, só naquela época. Uns ensinos meio esquisitos aí, uma galera da turma de Balaão. Balaão era um profeta, mas que se corrompeu. Recebeu tutu para profetizar. Eu sei que aqui no Rio não tem isso. Eu sei que não tem aqui, só aqui não tem. Tem outros estados, gente que gosta de profetizar para famoso, profetizar para artista, e alguns que ainda andam com profeta tira-colo, só para ouvir palavras que agradam os seus ouvidos. Profeta verdadeiro fala o que Deus manda, não o que é encomendado. Vou te levar para ir num lugar, tu pode dar essa palavra assim, assim, assado, porque tem um pessoal lá que precisa ouvir. O profeta verdadeiro fala assim, cala a boca, eu vou falar o que Deus manda. Balaão era um profeta que foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Só que Deus frustrou todas as tentativas deles. Porém, Balaão começou a se infiltrar no meio da igreja e a corromper a igreja. Cuidado, gente, cuidado, minha gente. Cuidado, cuidado. Todo mundo que chega dizendo que é profeta, que viu isso, viu aquilo, viu vaca voando, viu... Tem um monte de gente tendo visão aí que é de tudo, menos de Deus. Cuidado, Ezequiel 13 vai dizer sobre isso. Cuidado com esses profetas que ficam dizendo que viram quando eu não mostrei nada, que estão dizendo que eu falei quando eu não falei nada. Quando é de Deus, vai trazer paz. Amém? Não vai gerar confusão. Se tem profecia rolando, sendo liberada e causando confusão, encrenca, divisão na igreja, isso é do capeta, menos de Deus. Está comigo aí? Então, aí eles foram se infiltrando. Balaão, essa turma de Balaão foi se infiltrando no meio da igreja. Essa turma de Balaão foi levando os homens para se prostituírem com outras mulheres de Moabe que praticavam prostituição junto com o sacrifício a Deus. Ele começou a contaminar a mente das pessoas daquela igreja com uma mentalidade pagã. Terrível coisa é estar na casa de Deus, mas com a mentalidade pagã. O corpo está, mas a mente está no mundo.
Ele é membro da igreja, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele frequenta algumas atividades, e faz até parte de ministério, mas a mente ainda pensa como um pagão, como alguém que está no mundo. Sabe? Gnosticismo, o que é isso? Mistura de crenças. Tem gente da igreja que tem esse tipo de coisa. Mistura tudo. Mistura, o cara está na igreja hoje, amanhã ele está rendendo um despacho. Aí na terça ele tem uma cartomante. Aí na quarta ele tem uma missa que ele gosta de ir. Aí na quinta... Querido, você é livre para crer. Estamos num país laico. Está na moda essa palavra agora, né? Laico. Você é livre para crer. Agora, não queira misturar tudo, porque o evangelho não cabe nisso. Ei, eu vou repetir, não queira misturar as coisas, porque o evangelho não cabe nisso. De uma coisa que Deus é exclusivista. Você não entendeu. Ou você tem a marquinha registrada, ou você foi patenteado por ele, ou então tu é pirata. Aquele que é dele tem a marca dele. Já viu quando você pega... Eu não sabia isso quando era moleque, eu pegava uma garrafinha de Coca-Cola e estava sentindo um Rzinho. Pai, o que é isso? Significa registrado. Marca registrada. Em você tem o selo do... propriedade exclusiva. Ei, eu sou marca registrada. Eu fui licenciado. Ah, peraí, qual é? Me ajuda aí. Sabe? Então, cuidado com os discípulos de Balaão. Eles têm um poder de influência muito grande. Tem poder de influência muito grande, de manipulação, sabe? E disfarçado de um espírito profético fake. No mundo de fake, ele é mais um. Cheio de filtros. Âmbar. Black and white. Vesúvio azul, não sei das quantas. O nome dos filtros, né? 8 milímetros. Old school. Qual é o filtro que você tem usado esses dias? Deus te quer sem filtro, Ele conhece você sem filtro. Tira a maquiagem, sabe? Tira a maquiagem. Cuidado com essa galera que gosta de manipular, de se fazer de coitadinho. Quando na verdade quer arrastar você. Eu sou uma vítima do sistema. Todo mundo hoje é vítima de sistema. Aquele que conhece a Deus, ele é enraizado, ele sabe a quem ele serve, a quem ele pertence, não fica se fazendo de vítimazinho. Dodóizinho, sai do lugar de dodói, cutuca o irmão santo do seu lado e fala, sai do lugar do dodói, sai do lugar de vítima, você não é uma vítima, sai do lugar de vítima, você não é vítima, você não é coitadinho, você é filho de Deus. Me ajuda, pastor André. Então, de uma vez por todas, é incompatível querer trazer o mundo para dentro da igreja. Não queira trazer o mundo para dentro da igreja. Um escritor disse uma frase uma vez que disse, procurei pela igreja, encontrei no mundo. Procurei pelo mundo, encontrei na igreja. Triste coisa. Deixa eu falar uma coisa, você não tem que ser um alienígena no mundo. Mas se você entregou sua vida a Jesus, você pode ser separado no mundo. Não é separado do, é separado no. Porque também você não vai ficar com um alienígena sem se relacionar com ninguém. Pelo contrário, você é a luz, tem que brilhar nas trevas. Então, é o estar sem pertencer. Eu estou no mundo, mas não pertenço a esse mundo. Eu estou naquele trabalho, mas eu não pertenço ao sistema daquele trabalho. Eu estou naquele bairro, eu estou naquele país, eu estou naquela faculdade, mas aquele ambiente, eu não pertenço a ele. Posso ouvir um amém aqui? Eu não pertenço a ele. Então, aí ele vai dizer outra coisa, que
sobre os nicolaítas. Ele vai dizer aqui, verso 15, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas pregavam que quanto mais você pecasse, mais graça você recebia. Olha a estratégia do Sapricó aqui. Você quer graça? Você quer graça? Peca mais. Agrada todos os seus prazeres, faz tudo o que você quiser. Um dia eu estava no escritório, eu tinha estúdio nessa época. Essa foi engraçada. Lembra disso, pastor Léo? Chegou um cara para entregar quentinha lá. Ex-obreiro. Não vou, claro que não vou falar. Primeiro que eu nem lembro o nome do cidadão. Mas foi interessante, que eu estava numa correria de gravação, aí na hora que eu estou passando assim, a minha secretária falou que, pastor, aqui, ó, está afastado. Aí o cara assim, fui obreiro, não sei o quê, fiz seminário, li a Bíblia toda não sei quantas vezes, o cara se orgulhando daquilo que ele já tinha feito. Mas sabe como é que é, né, pastor? A carne, não sei o quê, uma mulherzinha aqui, outra mulherzinha ali, finalzinho de semana. Aí eu falei, mas aí, parou nisso? Está bebendo muito? De vez em quando, porque o cara bebe mais. Já passou uma trilha? Que isso, pastor? Pô, tá perdendo tempo, cara. Já apertou um beckzinho? Que isso, pastor? Cara, aquele que tá sujo, suje-se ainda. Mete o pé, parceiro. O cara só vai assim, ó. Ele achou que eu fosse vir com a mensagem para ele. Ô, meu querido. Porque aquele que conhece a palavra e abandona, isso é pior. Esse é o anátema. Aí eu falei, quer pecar, parceiro? Peca direito. Os nicolaítas pregavam isso. Para você conhecer mais da graça, você tem que pecar mais. Graça não é graxa. Que a gente sai escorregando por aí, igual andam pregando por aí, fazem culto e depois vão para a boate, enchem a cara de bebida e domingo está na igreja. Aí vão para lá, fazem suas células, suas reuniões e depois estão nas boates, estão saindo um com o outro, um dormindo com o outro, na semana seguinte troca de par e tudo. Sabe o que é isso? Discípulo de nicolaíta, menos de Jesus. Pode ser discípulo de tudo, menos de Jesus. Mas, infelizmente, que às vezes para alguns o que importa é o número. Temos que crescer. Engraçado que Éfeso, Deus já fala assim, você rejeita a obra dos nicolaítas. Mas Pérgamo, eles estavam tolerando os nicolaítas. Às vezes aquilo é a pessoa que se sente vencida. Eu vou ceder. É igual, prefiro que minha filha, meu filho faça dentro de casa do que ir lá para fora. Cria vergonha. Eu já ouvi isso de gente crente. Já ouvi isso de pais crentes. Eu prefiro que faça aqui em casa, que fique aqui em casa, do que deixar ir para a rua. Que é isso, meu Deus do céu? Que mundo é esse? Ensina o princípio. Por que o sexo é para depois do casamento? Ensina o princípio. É o que eu creio. Uma igreja só é forte quando é santa. Eu vou repetir, uma igreja só é forte quando é santa. Quando a igreja começa a se tornar permissiva, ela pode ter estrutura, mas não tem poder. Ela pode ter multidão, mas não tem poder. Não seja um crente permissivo. Cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com quem você tem andado, cuidado com quem você tem tolerado. A imoralidade, a idolatria continua sendo pecado. Pecado não mudou de nome. As pessoas mudaram o nome de pecado para problema. Problema precisa de solução. E pecado precisa de arrependimento e ser abandonado. Pastor Cássio, estou com um problema. Não, você está em adultério. Pessoas trocaram o nome de pecado para problema. Pecado continua sendo pecado, não mudou de nome. Provavelmente essa igreja era uma igreja sem profundidade na palavra. E quando a igreja não é profunda na palavra, não cresce na palavra, ela vai ser uma igreja levada por qualquer vento de doutrina.
Todo mundo que vem, inventa uma teologia nova, uma campanha nova, ele vai atrás. Ai meu Deus, agora é ali. Ai meu Deus, agora é ali. E agora é onde? Cria raiz. Lê a palavra. Sabe? Muitos, já disse isso aqui, vou repetir porque faz parte dessa mensagem. Muitos estão recorrendo à autoajuda. E precisam de ajuda do alto. Está comigo? Tudo agora é autoajuda, é livro de autoajuda para cá, autoajuda para lá, autoajuda para cá. Vai para quem pode resolver de uma vez por todas. Qual foi o livro de autoajuda que Pedro leu na prisão? Qual era a técnica de autoajuda que Paulo tinha dentro da prisão lá, e fazendo a sua defesa sem advogado, sem ninguém? E dali ele escreveu cartas, que está na nossa mão hoje, Éfeso. Ele escreveu dentro da prisão o livro de Efésios e outros. Dá para fazer uma série de mensagens, até o pastor Saião lançou uns DVDs sobre isso. Cartas da prisão. O que você tem gastado o seu tempo? Com o quê? Quanto tempo tu fica na internet, igual um zumbi? Teu dedo está com cãibra já. Então fica assim, ó. Tira o telefone e ele continua. Fica 2 minutos sem telefone e entra em crise de abstinência. Me dá um frontal. Aí, lê o que da Bíblia essa semana? Dá uma dica para você. Leia um capítulo por dia de Provérbios. Dá 31 dias certinho. E lê um evangelho junto. Vou fazer um lance aqui na igreja de leitura, traçar um plano de leitura bíblica para a gente ler junto. Vamos embora? Topa, vou programar isso. A IPAM vai ler a Bíblia toda esse ano. Não é para a gente se orgulhar disso não. Aplaude não. Não é para a gente se orgulhar disso não. Não marca a nossa obrigação. Ler 1, 2, 3 vezes, 5 vezes no ano. Então, arrependa-se. Porque aquele que tem a espada, isso é, aquele que julga, virá. Uma coisa é certa, o que julga, virá. O que julga está a caminho, sabe? Então, arrependimento, junto com a fé, produz conversão, mediante o poder transformador do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Muitos escutam, mas não ouvem. O que vai dizer se você ouviu é o teu comportamento mudar quando a porta abrir. O que vai dizer se você ouviu é quando aquilo que você estava tramando no seu coração for arrancado de você e você se prostrar em arrependimento, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da tua vida. A verdade é que todos nós temos áreas da vida que precisam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Até aquele que acha que não tem. Até aquele que está dizendo, ainda bem que eu não me encaixo nisso. Coitado, tinha que ser o primeiro da fila. Não podemos apenas escutar, mas praticar o que se ouve. A Bíblia, ela é para ser praticada. Agora estamos indo para o final. A recompensa. Ele vai falar aqui sobre o maná. Há um banquete sendo preparado para aquele que vencer. Maná escondido quer dizer uma provisão que só aqueles que permanecerem firmes conhecerão. Esse maná escondido são para os VIPs. O maná escondido é para os VIPs. Sabe quando chega no lugar e fala assim, só VIP, dá uma raiva, não dá? Às vezes você está andando com a pulseirinha amarela e passa alguém com a black. Aí tu vai numa querendo assim, entrar na parte do black. Aí vem alguém e fala, não querido, aqui só com a pulseirinha black, a sua é amarela. É igual quando você está viajando no avião e aí tem aquela primeira classe, né? Aí você às vezes quer dar uma de escorregar e cair lá para dentro. Aí o moço, Cíntia, já teve isso, já Cíntia, não vou? De alguém do engraçadinho, vi lá de trás, da 42, é no meio, né? Pior essa, 42 é no final do avião e ainda no meio, apertada e de trás a cadeira não reclina porque já é o banheiro aqui atrás. Aí tem um engraçadinho que vê que o voo não está muito cheio, ele vai disfarçando,
para ver se as comissárias estão descansando. Aí ele olha assim na primeira classe e opa, tem a cadeira vazia, blum, cai ali. Mas tem sempre alguém, uma comissária vendo. Ou um comissário que chega e fala: Senhor, esse assento não é seu. Esse assento é exclusivo àqueles que pagaram por ele. Por favor, volte para o seu lugar. Aí a vergonha, o avião todo vendo a pessoa voltar assim. Agora esse maná, esse banquete, há um banquete, há uma festa sendo preparada. E aqueles que permanecerem firmes, aqueles que não se curvam a Balaão, aqueles que não se curvam aos nicolaítas, aqueles que permanecem firmes, mesmo no meio de uma pressão, mesmo no meio de um lugar onde há tanta perversidade, maldade, imoralidade, mas permaneceram firmes, esses vão receber um ingresso para entrar nesse banquete. Pega a sua pedra branca. E eu quero te explicar agora o porquê da pedra branca. Essa pedra em Pérgamo, ela era usada para duas coisas. Primeiro, quando alguém estava no banco dos réus, porque havia uma acusação contra ele. Tinha uma pedra branca e tinha uma pedra preta. Se o juiz emitisse o veredito, inocentando aquela pessoa, peço que o réu fique de pé. Fulano de tal foi acusado de tal, e o júri decidiu que ele é culpado. Ele pegava uma pedra preta e já saía dali para o cárcere. Agora, se o juiz chegasse e falar: fulano de tal, réu, se coloca de pé, você foi acusado das acusações tal, porém o júri dessa corte decidiu que você é inocente. Dava para ele uma pedra branca. Ele saía pela porta da frente do tribunal e todo mundo olhava ele com a pedra branca e falava: ele foi inocentado. Ele foi inocentado. Mas não só isso. Aqui está falando de um banquete. Havia uma prática naquela época. Se alguma família ilustre fosse fazer um casamento ou um jantar de gala, o convite era uma pedra branca com seu nome escrito. O convite era uma pedra branca com seu nome escrito. Então você chegava, parava com seu carro lá no valet, descia e ia chegando, e lá estava aquele segurança na porta ali, assim, olhando. E aí você chegava e falava: eu tenho um convite. Eu tenho passe. Meu nome está escrito aqui. E a gente pode celebrar duas vezes, porque eu fui inocentado e eu recebi o convite. Eu fui inocentado e eu recebi o convite. Eu fui inocentado, eu estava nos bancos dos réus, mas Jesus pagou a pena em meu lugar. Então eu fui justificado, eu fui inocentado e ainda fui convidado para um banquete.